Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 9, ele fala da conversão de Saulo. Aquele homem legalista, aquele homem que perseguia cristãos, aqueles homens que perseguiam aqueles do caminho, ele agora vai ter um encontro com Jesus. Mesmo fora de tempo, ele vai ter um encontro com Jesus. E o texto começa dizendo: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ou seja, o sumo sacerdote era a maior autoridade que nós tínhamos aqui na terra. Porque somente ele podia entrar nos Santos dos Santos uma vez por ano para expiação dos pecados. Ele que levava o sangue daquele bode para colocar na tampa da arca, no propiciatório, para a expiação dos pecados. Ele vai e pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres o levassem preso para Jerusalém. Ora, ele perseguiu o povo em Jerusalém, agora ele estava indo além das fronteiras de Jerusalém. Está indo para Damasco, a região fora dos domínios. Né? Com certeza ele soube que lá em Damasco, na sinagoga, tinha muitos judeus se convertendo ao cristianismo. E ele, sabendo disso, ele vai até lá, ele pede cartas ao chefe da sinagoga, né, para se achasse alguns do caminho, que era aqueles que se convertiam, os apóstolos, levasse preso para Jerusalém. Ele levava preso, maltratava, chicoteava. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. Eu fico pensando, né, que imagina uma luz do sol escaldante brilhando muito forte. Era uma luz muito forte, porque muito mais forte do que a própria luz do sol. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui é interessante o que Jesus fala para esse homem. Porque ele diz assim: Saulo, Saulo, por que tu persegues o meu povo? Jesus não diz isso. Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aqui nós temos que entender, meus irmãos, é quando nós somos perseguidos, o povo de Deus é perseguido, os verdadeiros convertidos, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, aqueles que foram batizados em Cristo, que foram justificados pela fé em Jesus, quando nos perseguem, não estão perseguindo a nós, estão perseguindo a Jesus. Isso aqui é para nós termos consciência disso, que estão perseguindo a Jesus, não é a nós. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que nós vamos ver que Jesus tinha, depois de ressuscitado, Jesus ele efetuou 12 aparições. Ainda ficou 40 dias na terra, depois da sua ressurreição. E aqui Jesus aparece a Paulo, né? Como ele diz, eu tive um encontro com Jesus fora de tempo, mas tive, como ele vai dizer para a igreja de Coríntios. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Levanta-te. Esse homem devia ir no animal, esse animal deve ter caído, com certeza. E ele diz: levanta-te, que dirão o que fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então, os companheiros de Saulo apenas ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, não podia ver. Então Saulo ficou cego. Aquele clarão que veio, aquela luz que brilhou ao seu redor, ele ficou cego.
e, guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias e sem ver, diante dos quais nada comeu e nem bebeu. Então nós estamos entendendo aqui que depois que ele teve esse encontro com Jesus, que ele fica cego, e ele agora começa a reconhecer quem é Jesus de verdade. Ele começa a saber agora que Jesus era o Messias que veio. Ele começa agora a entender quem era Jesus verdadeiramente. E ele começa agora a jejuar, porque ele diz que ele fica, comeu nem bebeu durante 3 dias. Mas agora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Então, o Senhor disse a Ananias numa visão. Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então aqui, nessa visão, Ananias teve essa visão, ele diz que Saulo está na casa desse Judas e que ele vai até lá, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Tudo isso, como Deus trabalha lá na frente, irmãos. Como Deus, a presciência de Deus, a onisciência, a onipotência. Como Deus é tremendo, meus irmãos. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele replica, Senhor, esse homem tem perseguido o povo que se converteu, o povo que tem te seguido, o povo que realmente entende que o Senhor é o Messias, o povo que anda agora em comunhão com o Senhor. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocaram o teu nome. O Senhor quer que eu vá na casa desse homem? Ele quis dizer, eu devo estar com medo. Mas o Senhor lhes disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui é tremendo. Então, Deus já sabia que este homem, ele ia se converter quando ele teve esse encontro com Jesus. E ele disse que eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Saulo, que depois é Paulo, se torna o maior missionário da história da humanidade. Ele escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Este homem plantou igrejas, e ele plantou igreja, ele pregou para gentios, e hoje nós estamos pregando essa palavra de Deus, porque a palavra chegou aos gentios, a nós. Então Deus já sabia que tudo isso era projeto de Deus. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. E agora vamos ver que ele já chama Saulo de irmão. Porque Deus tinha dito, né, que importa que sofrer pelo meu nome, é como se já tivessem sido convertido. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, Ananias tinha autoridade para isso. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Ele tinha ficado cego, né? E tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Eu fico imaginando que esse homem, ele ficou em Damasco alguns dias, mas ele foi para Damasco para perseguir esses discípulos que ele aqui fala. Agora ele fica com os discípulos, agora
falando de Jesus. Falando de Jesus. E logo pregava nas sinagogas Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. É interessante que Saulo, sempre que ele ia para um local diferente, ele procurava uma sinagoga, porque Saulo tinha muito conhecimento. Saulo era culto, falava vários idiomas. Então, o que faltava em Saulo era ter o conhecimento que aquilo que a Tanakh, o Antigo Testamento, falava daquele Messias que viria, se concretizou na pessoa de Jesus. Quando Saulo entende isso, que todas aquelas profecias do Antigo Testamento se cumpriram na pessoa de Jesus, ficou fácil para ele pregar. E ele agora vai pregar Jesus através do Velho Testamento. Para dizer, olha, tudo isso aqui é o Messias, é Jesus. Ficou fácil para ele, porque ele tinha muito conhecimento da palavra, do Velho Testamento. Ele agora tem o entendimento dado agora por esses homens que estiveram com Jesus. E logo pregavam na sinagoga, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que terminava em Jerusalém? Porque lembram que lá em Jerusalém foram colocados aos pés dele, do primeiro mártir, que foi Estevão, os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Não é este que veio aqui para nos prender? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias prometido, que o seu reino é espiritual, que Jesus veio trazer graça salvadora para todos, e não há salvação fora de Jesus. É isso que Paulo agora está pregando. Aquilo que ele pregava aqui, a salvação era pela lei, aquilo ali ele esquece. Agora ele vai falar da salvação através de Jesus. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então, alguns judeus não creram nas palavras de Paulo, de Saulo, né? Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando no cesto, desceram pela muralha. Ou seja, ele foge, né, através de um cesto, para não morrer. E aqui não é questão de dizer assim, é covardia, não, meus irmãos. Se nós temos um perigo, mesmo pregando a palavra de Deus, nós podemos sair desse perigo, tem que sair. O próprio Jesus fez isso. Jesus, quando sentia um perigo que ia apedrejá-lo, ele saía. Porque não era a hora ainda, não era chegada a hora dele. Jesus foi para a cruz na hora exata. Mas Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, então ele agora volta para Jerusalém. Procurou juntar-se com os discípulos todos. Porém, o temia, não acreditando que ele fosse discípulo. Ou seja, os discípulos ficaram temerosos. Por quê? Porque esse homem era mal visto. Esse homem ele perseguia o povo de Deus, os convertidos. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como lhe vira o Senhor no caminho. Como é que teve aquele encontro dele com Jesus. E que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé era conhecido, era um homem cheio do Espírito Santo. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Olha agora o que ele agora está fazendo. Ele agora está em Jerusalém, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falar e discutir com os helenistas, que são os gregos, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Porque agora muda toda a história de Saulo. Aquele perseguidor dos cristãos convertidos, ele agora está pregando o nome de Jesus. Tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali enviaram para Tarso, que é a sua cidade natal. Mas o fato, meu irmão, é que a igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando e
caminhando. Temor e conforto no Espírito Santo cresciam no número. Mas entra Pedro. Passando Pedro por toda a parte, desceu também os santos que habitavam em Lida. E encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Então, esse homem tinha 8 anos que ele era prostrado. E Pedro está em Lida, ou seja, os apóstolos estão fazendo a obra, né? Houve aquela dispersão e muitos dos apóstolos e discípulos estavam dispersos pelo mundo afora, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho de Cristo. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então Jesus tinha dito que os apóstolos iam dar continuidade às obras do Senhor Jesus. Então, pregar a palavra de Deus, operar milagres, muito maior do que o que Jesus fez, como Jesus tinha dito. Até a sombra dos apóstolos curavam pessoas doentes, como aconteceu. Então, esses milagres que eles faziam, isso eles começaram a crer, eles curavam em nome de Jesus, daquele que morreu na cruz, daquele que morreu crucificado. Então, quando ele falava, eu curo em nome de Jesus, a pessoa era curada. Isso é o que chamou a atenção em Atos 3, na cura daquele coxo. Porque ele cura no nome de Jesus. E o sinédrio fica atônito. Havia em Jope uma discípula com o nome Tabita. Nome este traduzido quer dizer Dorcas. Era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram no cenáculo, na parte superior da casa. Como o líder era perto de Jope, Jope era uma cidade portuária ali de Israel. Ouvindo o discípulo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Eles tinham conhecimento do que Pedro tinha feito em Lida, curado aquele paralítico Enéas. E agora, em Jope, essa mulher temente a Deus, essa discípula, chamada Tabita, ela morre. Ele manda chamar Pedro: não demore em ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, aquela parte superior da casa. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos de Dorcas. Que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Quando estava viva, ela costurava, fazia aqueles vestidos. E havia muito choro naquele local, porque aquela jovem tinha morrido. Mas Pedro, tendo feito a sair a todos, pondo-se de joelho, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou viva. Aqui nós vamos entender que foi o primeiro milagre de ressurreição feito por um apóstolo. É o primeiro milagre catalogado na Bíblia feito por um apóstolo, milagre de ressurreição. Porque os apóstolos tinham feito muitas curas de paralítico, de coxo, de endemoniados, de todo tipo de cura, mas ressurreição, esse foi o primeiro. E ele termina esse capítulo dizendo: isso se tornou conhecido por toda Jope, muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor, aquele que trabalha com couro, chamado Simão. Então, esses milagres que os apóstolos andavam fazendo, em nome de Jesus, eles começaram a crer que Jesus era o Messias prometido. Jesus era o Cristo que haveria de vir. Então, meus irmãos, isso é fundamental para o crescimento do reino de Deus.
Que Deus continue nos abençoando sempre.